Já falei bom dia hoje, né? Mas mais uma vez, bom dia, classe. Nós estávamos com saudade já, né? Apesar que lá de manhã eu estava até com quase para sair de casa lá e falei que me deu uma certa destempero intestinal aqui, né? E a Fátima falou, né? O nervoso, né? Que a responsabilidade é muito grande, gente. A gente sabe que por a gente não tem condição nenhuma de estar aqui na frente, né? É somente pela misericórdia de Deus mesmo, né? Mas que é uma bênção, um privilégio muito grande. Eu já estava com saudade realmente, faz quase 2 meses, né? Que eu dei a última aula, acho que no começo de dezembro. Então já fazem quase 2 meses que a gente não vem aqui. Mas vamos recomeçar o ano, né? Pedindo a bênção, a orientação de Deus, ajuda que Ele nos ensine bastante, que nós possamos sair daqui hoje mais cientes daquilo que Deus quer, né? Daquilo que Ele espera de cada um de nós como filhos dEle, né? E quem se lembra do tema da nossa revista? Alguém ainda lembra do tema, né? Faz tanto tempo que a gente não estuda a revista. Qual é o tema central? Adoração. É uma coisa, uma bênção, né? Uma coisa tão maravilhosa que todos nós temos que ser adoradores. Mas será que nós somos realmente adoradores, né? Nós somos adoradores do quê? Adorar a Deus realmente é algo muito importante. E nós vimos na igreja todos os domingos para adorar a Deus aqui somente. Classe? Parece que a turma está meio dispersa aí. É quando nós adoramos em união com os irmãos, né? Que fazem parte da nossa família da fé. Mas nós devemos ser adoradores durante todos os dias da semana, né? Saímos daqui hoje, vamos para casa, não deixamos de ser adoradores. Amanhã é segunda-feira, hoje a gente volta para o culto à noite, né? Quem voltar, nem todos talvez vão estar aqui, não pode, alguma coisa pode acontecer. Não sabemos nem se nós vamos estar vivos ainda à noite, né? Mas todos que estiverem aqui à noite voltam para adorar. Aí amanhã, segunda-feira, aí cada um tem seus compromissos, sua vida, sua rotina. Aí não somos mais adoradores, né? Tem que adorar. Como diz a vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. 365 dias no ano, né, dona Cida? É isso aí. Irmãos, todo mundo está com a revista aí, eu esqueci, estão tão desacostumados de trazer revista, né? Alguém não recebeu? É 7 hoje. Alguém não recebeu a revista, que é aluno e não recebeu a revista, não? Acho que todo mundo tem, né? Ah, todos que já receberam. Ah, então tá bom. A nossa secretária do ano passado, né? Agora já não é mais. É muito eficiente. Muito eficiente. Irmãos, vamos ter mais uma palavrinha de oração nesse momento, né? Antes de iniciarmos no assunto diretamente. Deus querido, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, Deus, que o Senhor nos concede graça, bênção, e podemos estar na Tua casa, Pai, reunido com os nossos irmãos, nesta manhã tão linda. Obrigado pela vida e a saúde, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, nesta manhã, para, em torno da Tua palavra, estudarmos, ó Deus, para que nós possamos ter mais consciência, ó Deus, do que é
uma adoração que agrade a Ti, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a transmitir, ó Deus, esta lição, nos abençoe, ser com cada aluno que aqui está, ser com a Tua igreja, ó Pai, nos abençoe neste dia, nos leve para casa, ó Pai, após o término, na Tua bênção, na Tua orientação, esteja conosco, Senhor Deus, e traga-nos de volta à noite, se for este o Teu querer, para Te cultuarmos, para prestarmos culto a Ti. Abençoe a todo o Teu povo e abençoe aqueles irmãos que não puderam vir, Pai, em especial aqueles que estão enfermos, que gostariam de estar conosco, mas não podem, que o Senhor lá no seu leito de enfermidade possa estar com eles, ó Deus, abençoando-os, cuidando deles e recuperando, Pai, a sua saúde, que em breve eles possam estar conosco. Também abençoe muito especialmente aqueles que não têm sentido o desejo, Pai, de estar na Tua casa de manhã, de estar na igreja, ó Deus, na escola dominical. Que o Senhor toque nesses corações e abençoe, ó Deus. Fica com todos nós, muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, adoração em verdade. Nós já vimos aqui, né, nessa revista, todos os assuntos, né, referente a essa revista, prazer na adoração, aliança e adoração, adorando reunidos como Deus quer, né? Nós acabamos de falar, que a dona Josina falou. Problemas no conteúdo do quê? Conteúdo da adoração, né? Problemas no formato e no conteúdo, formato da adoração e conteúdo da adoração. E a última lição que foi estudada, adoração em espírito, a lição 6. E hoje então nós vamos ver a adoração em verdade. Nos nossos dias que nós estamos vivendo, nós já falamos isso, né? Porque a lição toda enfoca muito, destaca muito isso, né? Como as igrejas evangélicas hoje, né? Algumas que se dizem evangélicas, às vezes até a gente fica meio em dúvida, mas as igrejas de um modo geral hoje, como elas adoram a Deus, né? Então, o que está muito em moda hoje, né, é muito extravagância, né, no culto, muita gritos, uivos, e outras coisas tanto que a gente está acostumado a ver. Isso é muito enfocado como uma presença do Espírito Santo, né, na vida das pessoas, na vida daqueles que estão adorando, né? Eu creio que não é pelo Espírito que fazem essas coisas, é mais da carne do que do Espírito, porque o Espírito... Nós vamos ver isso daí. Ele faz tudo com ordem e com decência, né? Não é? Exatamente, não tem nada a ver, né, com isso daí, o que eles estão fazendo hoje, que há um engano muito grande em adoração em verdade, né? Então, o que se leva muito em conta hoje em dia na adoração é a pessoa se sentir bem, né? Ela achar que está bem no culto e adorar a Deus. Em muitas igrejas, a adoração, que é o louvor, né? Que eles entendem a adoração só como um louvor, mas não é isso, né? Adoração em cada ato, você quando está lendo a sua palavra, você está adorando a Deus, na sua atitude, na maneira como você comporta no culto, em reverência, com temor, que nós estamos diante de um Deus santo. Então nós temos que ter todo o temor, todo o respeito a esse Deus. E as pessoas então acham que, eu estou me sentindo bem, porque eu estou sentindo um arrepio, porque é aquele louvorzão que normalmente tem 1h30 de louvor, depois para a palavra de Deus é 15 minutos, né? E nós sabemos que o auge do culto, a parte mais importante do culto é quando o pastor pega a Bíblia para ler o texto, né, do tema que ele vai pregar à noite. Aquilo ali é o momento que
que o cristão mais... Aliás, ele tem que orar antes de vir para a igreja, para Deus preparar ele, para que todo culto faz parte da adoração. Desde que você entra aqui, né, você senta aqui, você deve abaixar a sua cabeça. Eu sempre tentei me corrigir muito disso, porque toda a minha parte aqui na igreja eu ouvi falar isso, que a gente chega, às vezes a gente não tem muito respeito, a gente chega mais cedo no culto e começa a converser e tal, e um cumprimenta o outro, e um levanta, e outro vai para lá, outro vai cá, e a gente deveria, e eu falo de mim, né, que eu tento me policiar com isso, mas é tão difícil, a gente deveria chegar e sentar e baixar a cabeça e falar com Deus. Senhor, fala comigo nesta noite. Eu vim aqui para te escutar, eu quero sair daqui transformado, modificado. Eu quero sair daqui mais cônscio da minha função, daquilo que o Senhor quer de mim como um adorador, né? E a gente muitas vezes não faz isso, então tudo faz parte. O pastor começou o culto, subiu no púlpito ali, ele faz o introito do culto ali. A partir dali, tudo aquilo, você tem que estar atento, prestando atenção, tudo. E nós, presbiterianos, nós temos um privilégio, que é uma liturgia que é feita no culto, muito bem estudada, muito bem elaborada pelo pastor, né? O pastor, aliás, ele tem costume, os irmãos sabem, de fazer a liturgia do ano todo. Esse ano aqui ele já sabe tudo o que ele vai falar, de janeiro até dezembro, né? Ele tem tudo esquematizado. Quando é a Páscoa, ele tem os assuntos referentes, tudo, né? A Páscoa, a preparação para a crucificação de Cristo, tudo aquilo ali, ele vai fazer o culto, as mensagens são ligadas a esse tema, e depois, né, a ressurreição, vai indo até o final do ano, ele tem já tudo esquematizado. Os hinos que nós cantamos está de acordo com a mensagem. Até o louvor que o grupo de louvor vem cantar aqui, o pastor sempre pede para eles escolherem os cânticos de acordo com o tema, né? É tudo muito bem feito, com muita ordem e decência, como deve ser. E tudo isso tem que nos levar a um sentimento. Talvez você possa até ficar arrepiado mesmo, eu não sou contra você ficar arrepiado e ter emoção, porque faz parte do culto. Mas há um equívoco, né, muito grande aí fora, de que eu estou louvando e eu levanto a mão para o céu e, ó Deus, e canta com animação. Aí daqui a pouco eu vou começar a rodopiar aqui e virar, né? E aí fala, é o que o Espírito Santo está manifestando. E o Espírito Santo não manifesta dessa forma. Não é para isso que Jesus falou que eu vos enviarei o Consolador. E esse Consolador, nós vamos ver na lição de hoje aqui, o que ele faz nas nossas vidas, né? A diferença muito grande que tem entre o que nós achamos que é o Consolador e aquilo que realmente ele é, né? Mas então, que nós tenhamos a consciência disso, né? A Escritura afirma claramente que a presença do Espírito Santo é a presença da verdade. Vários textos da Palavra de Deus, e quem estudou a Bíblia aí deve estudou a lição, perdão, deve ter notado isso daí, vários textos que nos falam que a presença do Espírito é a presença da verdade. O Espírito é colocado como a verdade, como a Palavra de Deus é a verdade, né? Então, essa verdade, ela nos dá o poder para testemunhar. Quando a gente conhece essa verdade, quando a gente busca aprender dessa verdade, nós vamos ter poder para testemunhar. Então, a respeito dessa verdade. Apesar do Estado Islâmico hoje, que está muito, né? A gente ouve falar muito lá fora, né? Graças a Deus, acho que aqui no Brasil ainda nós não tivemos, né? Nenhum um problema ainda, mas sabemos que o Estado Islâmico tem crescido no mundo todo e tem, eu não sei já se tem gente reunida, né? Aqui no Brasil já tem pessoas aí que parece que no mundo todo está espalhado isso daí, cada vez crescendo mais, né? Mas a lição nos fala, né, que
apesar do Estado Islâmico com suas barbáries, os missionários do mundo afora, eles têm pregado a palavra de Deus com ousadia, porque o nosso Deus ainda está no controle. Ele nunca vai deixar de estar no controle. Mesmo com todas essas atrocidades que a gente vê, muitas vezes, com tanta morte, com tanta coisa que o Estado Islâmico faz aí, que a gente fica estarrecido de ver na televisão, mas a gente pode pensar, onde está Deus nisso tudo, né? Muitas pessoas falam, já vieram falar para mim, por que que Deus permite isso, né? Dá a impressão que Deus está ausente, está tão longe, né? E a gente fica pensando, né? Que Deus é esse? Mais de 100 pessoas foram mortas nessa semana, viu? Isso, aqui não tem Estado Islâmico, mas nós temos um outro tipo, né, dona Cida? Mas nós estamos, o Brasil está numa situação, nós temos nas nossas reuniões de segunda-feira de oração, a gente tem pedido muito para a igreja orar muito pelo Brasil, e a gente tem pedido muito especialmente pelo Espírito Santo, né, estado do Espírito Santo, na situação que aqueles irmãos nossos estão lá, né, as igrejas de lá estão mandando mensagem aí para a gente, orar por eles, que é uma situação de calamidade que eles se encontram lá, né. Eu não sei quantas pessoas já morreu lá, mas acho que... Já tinha sido 104. Então... E lojas saqueadas, né, e a polícia trancada nos quartéis, os coitados do policial não recebem aumento há não sei quantos anos, né, e 4 anos, né, que eles não recebem aumento, e como que a pessoa consegue, né, sobreviver sendo policial, correndo risco de vida, a função que eles têm tão importante e sem aumento, não dão valor nenhum. Por isso que nós temos, Deus me perdoe falar, nós temos quase que, acho que mais da metade de policial hoje estão envolvidos na corrupção, na sujeira, comandando pontos de droga, de tudo quanto é coisa que não presta, o policial está envolvido, porque se ele for depender do salarinho que ele ganha lá, ele não consegue sustentar uma família, né? E o governo não tem dinheiro para pagar esses homens, não tem dinheiro para dar aumento, por quê? Porque lá também é só roubalheira, tudo, porque era para ter dinheiro de sobra, se fosse tudo bem administrado, se fosse tudo muito bem feitinho, com ordem decente, o dinheiro, tanto imposto que a gente paga, era para dar para tudo isso daí sobrar, para a gente ter muita coisa boa nesse Brasil, muita coisa, né, joia para todo mundo. Vamos passar a palavra. Cadê o microfone? Vai lá, leva. Você leva lá, né? A questão dos policiais do Rio e do Espírito Santo não é aumento, é o salário atrasado. Também, né? Os salários atrasados, coisas que ninguém enxerga isso. Esquece que a hora que o policial chega em casa, ele vê a esposa chorando porque não tem dinheiro para comprar leite para o filhinho que está no berço, ou levar o filho ou a esposa ao médico, não tem dinheiro para pagar medicamento, nem o médico. É isso que está errado. Enquanto que nossos comandantes, que lá em cima, presidente e outros, estão deitando e roubando o que pode. E enquanto o Rio está à mercê, e o Espírito Santo está à mercê. Esse é o problema. Exatamente, Elias. E a gente vê, então, é o salário que eles não recebem e que já não vem com aumento, igual no Espírito Santo, 4 anos sem aumento. Já seria pouco se eles estivessem recebendo tudo mês certinho. E ainda, além de ser pouco, ainda não recebe o pagamento. Não, que não tem aumento? Nós estamos por 10 anos, todo funcionalismo público. E outra coisa, Dois pagos. o funcionário público também é a mesma coisa. 2 pagos.
Tá, mas vamos ver onde está Deus nisso. Olha, mas sabe, Elza, você vê que isso é uma coisa mundial. Você olha assim para os outros países, você vê que é um negócio tão terrível. Que antigamente era assim, uma nação tinha, outra não. Hoje você olha, as nações poderosas do mundo estão com problema. Sabe? A gente tem que orar, pedir muito a Deus, porque alguma coisa está para acontecer. Eu também não. Mas, gente, aí eu vou ser repetitivo, que os irmãos que estão até cansados de ouvir eu falar isso aqui. A culpa é nossa, de evangélicos, né? No mundo todo está assim. Aí a gente fica sabendo, né, que lá na Europa, a maioria das igrejas estão fechadas, gente. O mundo, a religião secularizou hoje. Nós estamos vivendo a época do descompromisso. Não tem, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de nada. Nós saindo da direção da lição, nós temos na nossa revista, quem leu a revista, diz assim, a adoração em verdade. A nossa adoração deve ser através da verdade, que é a palavra. Lá no parágrafo 2, tem um texto que diz assim: a verdade é a vara de medida, tanto da nossa ética, quanto das nossas crenças e valores, e evitando que sejamos enganados por qualquer vento de doutrinas. Então, nós temos que nos apegar à verdade para que, pelo menos nós cristãos, tenhamos a ética de sermos adoradores realmente verdadeiros e não deixarmos ser enganados por isso. Nós temos, não sei se alguém leu, a Sônia, que participa, que é membro da Igreja Presbiteriana lá em Vitória, ela contou no Face o que está acontecendo e como estão as igrejas lá. E pediu as nossas orações. Sônia, quem não lembra, foi daqui, é a esposa do Jorge que mora. Então a gente vê, meus irmãos, a situação no mundo todo que está acontecendo é isso. As igrejas estão acabando. E aqui no Brasil está a mesma coisa. Nós temos o crescimento dessas igrejas por aí que só prega prosperidade e milagre, só prega isso, então cresce cada vez mais pela própria necessidade do povo de riqueza, que as pessoas só pensam nisso, então vão procurar essas igrejas. Então não tem, né? E outro também de tudo, né? Que a verdade agora está se tornando mentira e a mentira está se tornando verdade aí, fora. É a inversão de valores, né? Está fazendo Então, a diferença. O mais gente, engraçado é que no começo do ano, quando os lá da Câmara deram aumento para eles mesmos, não teve nenhum problema de não ter dinheiro. E eu vi uma reportagem essa semana que o prefeito de lá, né, falou que não tem dinheiro, mas para eles sempre tem, né? Agora para eles tem, para as coisas do pobre, das pessoas que precisam, não tem. Bom, eu começo a dar aula, eu já começo a tocar nesses assuntos, né? A gente acaba até desviando um pouco da lição, depois a gente não consegue chegar no 10h30 e pouco já. Já não consegue chegar nem na metade da lição. Mas vamos lá. Então, após conhecermos um pouco mais os motivos da mudança na adoração ao Senhor, veremos aqui que ao mesmo tempo em que ela é feita em espírito, também é feita em verdade, né? Ou pelo menos deveria ser. Nos nossos dias vemos um forte movimento pela adoração da liberdade do Espírito, né? A liberdade do Espírito, gente, essa liberdade é você estar fazendo como o Espírito quer que você faça, né? É em verdade. Então, não é a liberdade para você ter manifestação de sentir que você está nas nuvens, não, né? É claro que você tem que fazer com Ana Ivanete, leva lá para o presbítero Eugênio, a gente fazer com emoção, com tudo tem que ter emoção, mas não é isso, né? É engraçado essa expressão, liberdade do Espírito, como se o Espírito Santo estivesse preso, mas ele não está. Não é preso, nunca foi preso e não está preso. Então a liberdade que muitos pregam aí
É liberdade de si mesmo, para adorar do jeito que ele quer, não do jeito que é devido. Muito bem, seu Eugênio, é isso aí. É isso que eu entendo. É isso aí mesmo. O Espírito é Deus, né, gente? O Espírito é Deus, então ele não é que ele precisa de liberdade para atuar. Muitas vezes fala, tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir. Você não tem que dar liberdade nenhuma, é ele que tem que dar liberdade para você fazer, né? É ele que faz a coisa acontecer, né? Então, ele é a verdade, né? Aí o tópico primeiro da lição fala a importância da verdade, né? Deus sempre trabalha com a verdade, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Está lá no Salmo 119, 160. Ao contrário, o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, né? Porque nele não há verdade. Sendo assim, todo o cristão luta pela verdade, ou deveria lutar pela verdade, porque ela é uma poderosa arma contra a mentira e uma afirmação de que pertencemos a Deus. Mas talvez a pergunta ainda permaneça: o que é a verdade? Então, a verdade é um conceito. A verdade é um conjunto de preposições, de valores que delimita e demonstra o que é certo, justo e procedente. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse conjunto de valores e afirmações está revelado de forma clara na Bíblia e tem como objetivo santificar-nos e consagrar-nos a Deus. Veremos mais à frente que é impossível que Deus trabalhe e assim o seu Espírito separado da verdade e da palavra. Então Deus trabalha, né? O Espírito trabalha juntamente com a palavra que é a verdade de Deus, né? E a atuação do Espírito Santo, gente, quando Cristo enviou o Espírito Santo, ele enviou já quando ele foi assunto aos céus, né? Ele saiu desse mundo, ele foi para Deus, assumiu o seu trono lá no céu e deixou o Espírito Santo para estar com a gente, para sempre com a gente, né, conosco. Mas foi para quê? Para nos dar condição de você viver nesse mundo de luta, né? E Deus, quando, lá em Mateus capítulo 28, lá, ele, né, deixou lá a grande comissão, lá quando ele falou, né? Ele deixou claro lá que a gente ir para todos os cantos, né, pregar o Evangelho, né, a toda criatura. Então, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar nisso daí, né? Tanto que essa adoração em verdade é para a gente pregar, né? Para a gente ter condições de pregar com a verdade da palavra de Deus. Pregar o quê, né? É pregar a palavra de Deus, né? O poder do Espírito é o poder para testemunhar, né? E a lição traz aqui que o termo grego da palavra testemunha é martirel, né? É o termo que foi traduzido, essa palavra aí, é martirel, que vem da palavra martírio, né? Então não é que você vai ter bênção, tudo não, porque quando Cristo chamou os discípulos lá, ele falou, né, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, é rápida, meus irmãos, é uma preparação, porque nós não somos aqui dessa terra, nós não estamos aqui definitivamente, não. É muito passageira, nós vamos viver aqui 70, 80 anos e olha lá, se viver isso. Então nós temos que estar aqui com uma preparação para a nossa morada celestial, nossa mansão que está sendo preparada por Deus lá no céu. É disso que a gente tem que pensar. Agora aqui nós temos que fazer a nossa parte, que é testemunhar dessa palavra, testemunhar dessa verdade. Agora Jesus enviou o Consolador. Aí eu fiquei estudando a lição e fiquei pensando, né? O que é um consolador? E como é que o povo entende aí fora, então, né? O Consolador vem para quem está
precisando, né? Para quem é um consolador? É uma pessoa que vem para te ajudar, para auxiliar, para consolar, para tudo. Então, o mundo entende totalmente diferente, né? Totalmente errado essa presença do Espírito Santo. Cristo é a verdade. E aqui fala, Cristo é a verdade. E Ele está na Trindade. Então, logo, não dá para separar o Consolador da verdade do Filho e de Deus. É, E as claro. pessoas, elas... É os três, né? As pessoas, elas separam o Consolador do Filho e do Pai, né? Mas aqui está falando assim, e Cristo falou, né? Quando Pilatos falou da verdade, ele falou que Ele é a verdade. Então, se Cristo é a verdade e Cristo está na Trindade, logo não dá para separar a verdade, o Espírito Santo da verdade que é Cristo e do Pai. É, com a certeza. Trindade é uma, apesar de serem três, mas eles são um só. São não um dá só. para separar. Então, e o cristão é uma coisa que os pentecostais, neopentecostais, têm muita confusão em relação a isso, que eles acham que nós presbiterianos somos frios, né? Que a gente não tem o Espírito Santo, né? Muitas pessoas quando perguntam como você tem o Espírito Santo, né? A pergunta que muitos pentecostais faz pra gente é isso: você já recebeu o Espírito Santo? Não tem separação, né? Você é um cristão a partir do momento que você você aceitou a Deus. Aliás, para você aceitar a Deus, precisa a atuação da sua vida de quem? Quem tem que atuar na sua vida para você se reconhecer um miserável pecador e aceitar a Deus? É o Espírito Santo que trabalha ali. Agora as pessoas acham que elas recebem com o Espírito Santo quando começam a falar em línguas. Aí recebeu o Espírito Santo. Quem não fala língua não tem o Espírito Santo ainda, né? Então é complicado, né? Aí esse Espírito Santo que Jesus deixou é para nos consolar, para nos ajudar nos momentos difíceis. Então ele chamou os discípulos lá para sair pelo mundo afora e falou para eles, né? Vocês não levem nada, né? Não carreguem nada com vocês. Onde vocês forem, pregam o evangelho. Aquele que não aceitar, vocês saiam da cidade lá e batam o pé e limpam o pé da sujeira lá, porque é problema deles, né? Quem não aceitou, que não quis ouvir a palavra de Deus, vão ser cobrados, não é por nós, por ninguém, pelos discípulos, não. Vão ser cobrados por Deus, né? Então, mas Jesus falou que eles teriam aflição nesse mundo, teriam problema. Assim como os missionários hoje sofrem, né? O pastor Jean está numa situação difícil lá no Líbano, né? Na Síria, né? Eu sempre faço confusão com o lugar que ele está, Iraque. No Iraque. Ele está lá vivendo uma tensão muito grande lá. De qualquer momento ele está num culto lá e chegar o Estado Islâmico lá dentro e querer matar todo mundo lá, né? Então é só tensão o tempo todo, é só aflição. Nossa vida aqui nessa terra é de luta, né? No Brasil também, o Espírito Santo, os pastores, foi tudo temeroso, pedindo oração das igrejas. Então, nós devemos orar para os pastores de lá, que aqui no Brasil está terrível. É que eu falei. Eles são difíceis, os pastores, abrir as igrejas para pregar no Espírito Santo. Nós estamos Vamos orar por eles. Nós estamos sujeitos a muita coisa, gente. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, orar por todo mundo, porque a coisa não está fácil. Fala, irmã. Como a Cida lá falou, né? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Ontem à tarde eu estava descansando e eu vi aquela cantora Fernanda Abrão, da gospel, né? Então tinha uma criança que estava cantando eu falo assim, os irmãos me perdoem, o cântico dela era Espírito Santo. E essa cantora, a menina tem 4 anos, cantando essa música no programa do Raul Gil. Aí ela entrou, e as outras crianças tudo chorando quando ela entrou, né? E o público, a plateia cantando esse hino que está muito sucesso, né?
do Espírito Santo, né? Aí ela disse assim, olha, eu tinha, falando assim para o Raul Gil, eu tinha 4 anos quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Então, eu fiquei pensando assim, como diz a palavra de Deus, é que nós podemos nos conformar com as coisas desse século, né? Não dá para conformar mesmo. No ambiente tão depravado, porque ali é tudo que se passa ali, né? E cantar uma música, um hino que fala sobre o Espírito Santo. Então, eu, na conhecedora da palavra de Deus, eu não posso ligar um hino que eles cantam aí em qualquer lugar, até em show, tipo de outro show aí, o Espírito Santo, que o Espírito Santo é santo, e nós temos que ter uma qualidade de adorar em espírito e em verdade. Então, eu fiquei horrorizada com isso. Imagina uma criança ser batizada pelo Espírito Santo. É horrível. A gente não podemos nos conformar com isso, não dar ênfase e não estarmos ligados a essa situação. Porque cantando no ambiente daquele Espírito Santo, eu acho que a própria pessoa é uma blasfêmia. Meus irmãos, nossa responsabilidade, gente, é muito grande como cristãos, porque nós temos que conhecer a palavra de Deus. É claro que, né, a turma fala, mas está adorando, está pregando o Evangelho, tudo é válido, né? O Evangelho, a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus seja pregada, né, importante que seja pregada, Deus é quem vai agir, que vai trabalhar na vida da pessoa e vai fazer a sua parte, né? Então, o que ele falou assim, ó, recebereis poder do Espírito Santo para ser testemunha, para ir pregar. Para ir, para sair pelo mundo, gente, é para sair para o mundo pregar, e você tem que estar disposto a enfrentar qualquer situação. Porque você pensa que você vai sair para pregar aí e ser aplaudido por todo mundo, igual esses cantores gospel aí, acham tudo bonito, que fazem um show aí para 10 mil pessoas e ganham um dinheiro tremendo, né? Não estou falando mal de ganhar dinheiro, que tem que ganhar mesmo, mas... Acontece o seguinte, eles vão nos shows e eles cantam, eles acham que estão pregando a palavra. Mas o dom do Espírito Santo é para você distinguir o que é certo e o que é errado. Quando você aceita a palavra, a salvação, a vida eterna, você tem o dom do Espírito para você saber. Quando você sabe que você está fazendo uma coisa errada, aí sim. Mas a principal mensagem aqui era para ser testemunha. Testemunhar e é falar a verdade, né? Por isso que é a adoração em verdade. E a gente tem que conhecer, como cristão, a gente tem que procurar aprender a palavra de Deus. Agora eu vejo pessoas que não têm o mínimo de interesse para conhecer a palavra de Deus, para aprender, e aí se torna uma presa fácil do inimigo, né? Porque é tão fácil de ser envolvida em qualquer igreja, em qualquer coisa por aí que se diz evangélico. A pessoa não tem convicção, não tem conhecimento da palavra de Deus, aí é levado por qualquer vento de doutrina. Isso aconteceu desde o início da era dos discípulos lá. Mas isso acontece. Veio o testemunho do meu irmão de Campinas. Ele se converteu aqui na Igreja Batista da Rua Saigon, quando ele morava aqui. Tantos anos de crente, cursou teologia, hoje ele mora em Campinas, e lá ele estava indo numa igreja e depois não sei o que houve lá, saiu, e também agora, como ele não pode dirigir, então ele começou a ir perto da casa dele numa igreja de quem? A Mundial. Eldo, não acredita, a minha sobrinha teve que falar firme com ele, falou, pai, eu não acredito que o senhor está caindo nessa. Ele não comprou um pedaço de pedra por R$100, que era para levar para casa. A esposa dele ficou assim horrorizada, falou, eu não quero que você entre com essa pedra aqui, pode jogar na rua. Tantos anos, olha, para você ver como que eles induzem a cabeça das pessoas. E o verdadeiro evangelho não está sendo pregado.
Então, né? a gente Então, presbiteriano, nós somos conhecidos muitas vezes como, porque a gente preocupa tanto com doutrina, a gente preocupa tanto em fazer isso aí e não prega o evangelho. Isso aqui, eu sei que nós falhamos, realmente nós falhamos, que nós devíamos ser testemunha realmente, pregar o evangelho em todo lugar, né? E a gente falha muito nisso daí, também falhamos nisso, como eles falham em outras coisas, mas isso é muito importante a gente ter vontade de aprender realmente, para você não ser levado por todo o vento de doutrina aí. Fala, Dalton. Ô Eldo, eu sempre me deparo com problemas, que quando você está evangelizando, tem pessoas que às vezes até na igreja que está trabalhando na sã doutrina de Cristo, sempre tem alguém que joga pedra. Então a gente tem que lembrar que na Bíblia está escrito que no meio do rebanho tem lobo. Viu? Isso que um dia eu tive que ajudar um irmão no hospital, que ele estava sofrendo com uma mulher maltratando ele, falando mal do evangelho. Aí eu falei, minha senhora, me desculpe, mas se a senhora ler a Bíblia, a senhora vai se deparar com um trecho que fala que no meio do rebanho tem lobo. Viu? Acabou. Tem lobo e não somos nós que temos que julgar, né, isso daí, porque é Deus quem vai separar no final, né, nós vamos saber quem são as ovelhas, quem são os lobos, né, mas Cristo enviou os discípulos então para esse mundo aí, falando que eles iam ser, né, que o mundo tem lobos vorazes, né, que iriam confrontar com eles, queriam destruir eles e que eles iam sofrer como Cristo sofreu. Né? Cristo veio aqui no mundo, só padeceu injúria, perseguição e todo tipo de coisa, e teve que morrer numa cruz, sofrer lá, e nós temos que estar dispostos a passar por isso daí também, né? Porque esse mundo aqui é isso, gente. Agora, ver essas pessoas que adoram aí, que falam que, né, que tem a presença do Espírito Santo na vida dela, que tem essa liberdade do Espírito Santo, a ver se acontecer uma perseguição aqui no Brasil e se ela precisar passar por uma provação mesmo de ter que ser colocada à prova, né, de testemunhar de Deus e com um revólver na cabeça lá, você não vai negar o Evangelho. Aí é que eu quero ver se o Espírito Santo está na vida de uma pessoa dessa, né? Esse é o grande X da questão, né? Então, adoração, gente, é algo muito importante na nossa vida, que nós temos que fazer realmente, nós temos que ser verdadeiros adoradores, mas a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente adorar e cumprir com o nosso papel. Oi, dona? Aí, X, tem que conhecer, porque você sofre pressão de tudo quanto é lado, não resta dúvida. Ainda mais hoje em dia, que as igrejas, elas querem participar do ser humano. Eu sou importante, eu sou isto. Entende? Mas se você não conhece a Bíblia, tá certo que é muito difícil. E também, acima de tudo, eu digo, meu Deus, ainda bem que Deus é misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, acho que mas eu tenho certeza, entende? Pode dizer, às vezes eu digo, como o Maurício me falou um dia desse, que eu digo, é orgulho cristão dizer que você sente no seu coração que você é de Deus? Não, é alegria. É sentir a presença de Deus. Sentir que a gente está nas mãos dEle, que nós somos dependentes, nós temos que orar. Nós erramos, vamos pedir a orientação de Deus. Mas a gente não, a gente quer que Deus resolva os nossos problemas hoje. Eu estou com um problema, então, Senhor, eu espero 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu esqueço que o tempo de Deus é outro, e que Ele me fez aqui para um propósito, e que a minha função é obedecer, é ser testemunha. Porque eu tenho visto, olha, nesses anos que eu pertenço à igreja, eu tenho visto pessoas que mal sabem, não têm capacidade intelectual de falar, de pregar, mas o viver dela é um testemunho. É isso que é importante, né? O testemunho, o viver, né, dela. É que você prega a palavra de Deus pelas ações, não é por falar, por blá blá blá, só que isso não vale nada, né? Então, a gente fica vendo essas pessoas aí que falam que tem
que recebeu o Espírito Santo, que tem a liberdade do Espírito Santo, tudo, e às vezes, né, eu fico até pensando, gente, o que é isso, né? Quando você recebe o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo te faz você ser humilde, você reconhecer que você não é nada, que você depende tudo de Deus. É isso que o Espírito Santo faz na vida da gente, você reconhecer que você não merece nada, que você é um trapo de imundície. Então é isso que o Espírito Santo vem fazer na vida da gente. Então você se coloca diante de Deus humildemente e suplica a misericórdia de Deus na sua vida. Então, você ter essa alegria que a dona Sidinéia falou, é a alegria de eu ser cristão, que eu tenho que sentir, independe da circunstância. Agora eu quero ver alegria na vida de uma pessoa que está passando por um monte de problema, quando você está numa boa, quando você está com saúde, com dinheiro, com toda a situação, com a família, tudo bem. É muito fácil você ter alegria, você falar para todo mundo como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu vejo tanta pessoa falar, nossa, Deus é tremendo na minha vida, Deus é isso. Quando a pessoa começa a falar isso, eu já fico meio assim com a pessoa, viu? Porque quando eu ouço uma pessoa falar, olha, Deus tem sido muito misericordioso na minha vida, eu não mereço nada, mas Ele tem sido muito misericordioso comigo. Aí eu falo, bom, essa aí realmente sabe o lugar dela. Agora, quando eu vejo alguém falar, nossa, Deus tem sido uma bênção na minha vida, porque Ele me dá tudo, eu nem peço, às vezes eu já pedi, Deus me responde, tudo, eu já fico meio desconfiado, porque não é assim. Quais são os frutos do Espírito, né? De um que se acha que tem o Espírito, né? Receber o Espírito, é batizado pelo Espírito. E os frutos, de onde vem? E aí, como você acabou de falar, a vida dela não condiz nada. Exatamente. Olha, gente, não vai nem dar tempo de eu passar quase nada da lição aqui. Eu queria mostrar para os irmãos... Queria mostrar para os irmãos que o texto básico, né, da nossa lição é 2 versículos apenas, né? Que é do capítulo 15 lá, os versos 26 e 27 que falam assim, né? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Procede de quem? Do Pai, de Deus. Esse dará testemunho de mim. De quem? De Jesus. Então, é as 3 pessoas agindo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o que ele vem fazer? E vós também testemunhareis, o versículo 27, né? Porque estáis comigo desde o princípio, né? Vós testemunhareis porque estáis comigo desde o princípio. Estáis comigo quem? Está com Jesus, né? Desde o princípio. Então, Jesus ia embora. Jesus ia morrer, ressuscitar e ia embora para o céu, ia deixar o Consolador. Mas aqueles irmãos que foram alcançados ali, eles iam permanecer na terra, permanecer aqui como testemunhas de Deus, como filhos, né? Como súditos do reino, né? E isso vem vindo gerações após gerações, e hoje estamos nós aqui como testemunhas. E o que nós temos feito, né, como testemunhas desse reino, que temos o Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações, né? Como que nós temos servido a esse Deus? Aí a lição já está no texto básico, ele fala lá no final, mas eu estudei bastante aqui o capítulo 15 todo. E o que o capítulo 15 está falando? O tema do capítulo 15, né? O que Jesus está falando para os discípulos lá, né? A gente vê que aqui, olha, a minha Bíblia aqui, ela é quando é a palavra de Jesus, ela está em vermelho, né? Então, quando não é Jesus está falando, é em preto tudo. Quando Jesus fala, é em vermelho. Então, olha, eu pego aqui capítulo 13, se você pegar, né, o livro de João todo, tem muito, né, de Jesus falando. Mas aqui do 14, Jesus começa a confortar os discípulos,
né? E aí, no final do 14, Jesus promete outro Consolador. Vem falando desses assuntos, preparando aquele povo para a sua partida. Jesus já estava se preparando, os discípulos não tinham entendido ainda por que ele tinha que morrer. Ele falava que ele ia morrer, né? Que ele veio para isso aqui na terra, mas os discípulos ainda não estavam entendendo isso daí. Então ele vem falando disso. Desde o 14, tudo lá, quando ele promete outro Consolador, que ele ia embora, mas os discípulos não entendiam isso. E aí no 15 ele vem falar das videiras e os ramos, né? Então, estudando esses versículos todos aqui, né, vê que importante. Ele começa no capítulo 15, ele está no final falando de testemunhos, mas nos versos anteriores ele fala, né, no capítulo 1, no versículo 1, que ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Eu acho que todos nós já sabemos disso, né? É um texto muito conhecido. Aí ele fala, nossa responsabilidade: todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. O pastor pregou há poucos dias a respeito desse texto aí também, né? Quem estava aqui no culto ouviu a mensagem, né? Aí no 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele falando para os discípulos lá, né? No 2 ele fala que aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda, né? Então é isso que Deus faz conosco. Agora, aqui no 3 ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele estava falando para os discípulos como que eles tivessem entendido o que Jesus tinha falado, né? Mas aí no 4 ele fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o fruto produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, se a gente não estiver enxertado lá na videira, nós não podemos dar fruto. Nenhum de nós podemos dar fruto ficando em casa lá, somente em casa lá, sem estar aqui em comunhão com os irmãos, e a gente dá fruto lá longe, não vai conseguir não, né? E aí no 5 ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, e é a grande verdade, gente. Então a gente acha, quando você está muito tempo na igreja e você conhece bastante tudo, você acha que você pode muita coisa, que você faz muita coisa, você acha que, né, como diz o outro, eu me garanto. Você garante o quê? Você não garante nada, é totalmente dependente de Deus, totalmente dependente da ajuda dele, né? E se a gente não tiver, se não permanecer em Deus mesmo, nós não podemos fazer nada. Nós não temos condição de fazer coisa alguma, né? Aí o 6, ele fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então é isso, não presta para nada, né? Aquele que não permanece em Deus será lançado fora, né? Vai ser queimado. Então é a nossa necessidade de cada dia mais estar enxertado nesse ramo aqui, né? Nessa videira, que nós somos os ramos, né? Nessa videira que é aqui a igreja de Deus, nós temos que estar enxertado nisso aqui, gente. É uma família, nós todos fazemos parte desse corpo, como a gente ouviu também na mensagem, né? Que nós fazemos parte desse corpo aqui, e todos somos importantes, não importa se eu sou pé, se eu sou olho, se eu sou o ouvido. Né, dona Josina? Nós, os 3 professores baixinhos aqui, não é porque nós somos baixinhos que nós não somos importantes, não. A gente é grande porcaria, assim. Não fala que é nos grandes frascos que estão os grandes perfumes, né? Aliás, nos pequenos frascos, eu já estou até invertendo o ditado aqui, nos pequenos frascos que são... É isso aí, né?
O Zé Ribeiro não está aí hoje, senão ele ia ficar meio chateado aí. A Di, né, nossa irmã Di, que é do grupo de oração segunda-feira, e toda segunda ela chega e fala: o meu irmão baixinho não chegou ainda, né? Ela chama o Zé de baixinho. Eu vou pedir para o presbítero baixinho fazer oração, né? O Zé Ribeiro é um que sobressai sobre todo mundo aqui, né? Aí o Hinaldo, distribuindo a Santa Ceia, já fala: eu vou ficar perto do Eldo, porque se eu ficar perto do Zé lá não tem condições, né? Mas diante de Deus não tem, né? Não tem essa distinção de pequeno, grande, de gordo, magro, de feio, bonito, né? Todos nós somos bonitos diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não olha o nosso exterior, ainda bem que Ele olha lá dentro, né? O nosso coração, né? Aí, no verso 7, então ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse versículo é muito importante, gente. Eu, quando eu leio esse versículo aqui, eu penso nele, você estuda esse versículo, no significado dessas palavras, olha: e se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí muitas pessoas falam: então, né, se eu estou com Deus, então eu posso pedir o que eu quiser e Deus vai ouvir. É isso que muitas doutrinas por aí entendem, né? Eu posso pedir o que quiser, eu sou filho de Deus, Ele vai me dar. Mas aí, se você pensa assim, você já não entendeu nada. Você não está permanecendo na palavra de Deus, porque não é isso que Deus está falando. Né? Isso, eu ouvi uma pregação, quer dizer, eu passo, né? Às vezes eu passo, então eu ouvi falando assim: meu irmão, você tem que falar para Deus que você não aceita ser pobre. Aí você já está cansado de ouvir. Está cansado de ouvir isso daí. Você não pode aceitar isso aí, você é filho de Deus, né? Você não tem que aceitar que você não é um abençoado, tudo, mas que bênção, gente, que a gente tem que buscar aqui nesse mundo. É aí que as pessoas não entendem, né? Porque não se crê na Bíblia, né? Eles estão procurando bênção aqui na terra, estão querendo procurar a herança aqui nesse mundo, não é lá no céu, não, que eles estão procurando. É bem claro: se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, lá dentro, você vai saber, aí você pode ir reconhecendo que a vontade de Deus é soberana. Aí você reconhece a soberania de Deus e o Espírito Santo vai te iluminar. Até quando você está permanecendo em Deus, o Espírito Santo vai te iluminar até para orar, porque você não vai pedir qualquer coisa, você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos orienta até orar para isso. Então não é para você pedir qualquer coisa, não. Leva lá para o presbítero Hinaldo. Com sabedoria da palavra. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Exatamente. Tem sabedoria no pedido. Exatamente. E aquele, qual é o filho que se pediu? O pão, o pai vai dar uma pedra. Tem que saber pedir. Exatamente. Então, E Paulo vai além. O Espírito Santo intercede. com gemidos inexprimíveis. Não sabemos nem orar. Nem orar, como convém. Romanos 8:26. Então, gente, é isso. Muita gente diz assim: estou fazendo isso, eu tenho gostado. Mas eles, sei lá, respeito para chegar. Mas às vezes em silêncio você está adorando a Deus. Você acorda à noite, você vai fazer uma coisa, de repente você está ali, em silêncio, pensando em Deus, entende? É um negócio, sei lá. É por isso que essa lição da semana que vem, estou meio assim com você, com a nacional de adoração. Deixa com o Hinaldo falar isso. Reinaldo fala isso aí. A lição já está passando adiante dos bois. Não, estou contando dizer, as duas lições praticamente estão relacionadas. Essas duas aqui são meio difíceis de você. Domingo que vem é o presbítero Hinaldo, né? A lição da revista é tudo sobre adoração, gente. Então, é muito importante a gente ter isso como
como conhecimento da nossa vida, conhecer a palavra de Deus, gente, porque a gente faz muita confusão com a gente ter o Espírito Santo. Olha, eu de manhã, quando eu oro, né, eu agradeço a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele está me dando, e eu peço, Senhor, faz com que esse dia, todos os meus atos, todas as minhas atitudes, as minhas palavras, sejam de bênção, né? Que eu seja glorificado nesse dia por Ti, que eu seja um adorador Seu, que eu possa ser exemplo, onde eu estiver falando com alguém, né, trabalhando em qualquer lugar, que eu seja bênção. Tenha misericórdia, eu peço, perdoa a minha vida, me ajude a não cair em tentação nesse dia, né? Tenha misericórdia de mim, reconhecendo que eu não sou nada, que eu careço da misericórdia de Deus. Então, Jesus, quando foi assunto ao céu, falou que ia deixar o Espírito Santo, é para nos orientar nisso, gente, para nos estar presente conosco diariamente, a cada minuto da nossa vida, para a gente, dona Ivonete, leva lá para Dilma. Então, hoje na abertura nós cantamos o hino que está soando na minha cabeça aqui já desde a hora que nós cantamos. Cantai louvores que alcancem os céus. Quer dizer, que tem tanto corinho, tantas coisas que está por aí pela mídia, que as pessoas não prestam atenção no que está cantando, né? Então essa frase é importantíssima dentro da lição também de adoração, né? É adoração, em espírito e em verdade, né? Os cânticos têm que ter conteúdo também, né? Conteúdo do cântico, ele tem que estar falando dessa verdade aqui, porque você canta testemunhando também de Deus, né? Então, não é qualquer cântico que a gente pode cantar, não, que tem uns cânticos que não falam nada, só fica em barulho e uma repetição de coisa, tudo, mas não tem nada de adoração a Deus naquilo ali, né? Então, quando a gente canta, eu sempre falo também isso, é muito importante você prestar atenção nas palavras que você está cantando, né? Naquilo que está sendo cantado, né? Aí, o verso 8 fala, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então dá muito fruto, gente, para se tornar discípulo. Como que a gente pode dar muito fruto? É cumprir com aquilo que Deus determinou que a gente fizesse, né? Então, como o Pai me amou, 9, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Será que nós temos guardado os mandamentos de Deus? Será que essas pessoas que falam que tem o Espírito Santo na vida dela, tem essa intimidade tão grande com o Espírito Santo, será que eles têm guardado todos os mandamentos? E aqui na lição está falando, né, que uma das ações específicas do Espírito é glorificar o Pai e o Filho, né? Essa é uma ação específica do Espírito, fazer você reconhecido e glorificar Deus. Aqui no tema, né, o segundo tema do poder do Espírito, aí tem o A e tem o B, né? É glorificando o Filho e o Pai, né? A ação específica do Espírito é essa. A finalidade do cristão qual é? Não é glorificar Deus? E as pessoas estão querendo glória para si, né? Glória para si eles estão querendo, né? Então, gente, é muito importante isso, né? Aí, olha, o verso 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, né? Será que nós temos realmente desfrutado desse gozo que Jesus deixou para nós, né? Será que nós temos desfrutado desse gozo completo e temos procurado passar isso para frente, para um mundo tão carente que não tem conhecimento disso, né? E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amar uns aos outros também, que é um negócio muito sério, é uma coisa muito difícil, gente. A gente não ama nem nossos irmãos, nem dentro da família a gente não ama. Tem famílias que estão querendo se matar um ao outro aí.
né? A gente não vê. Ontem mesmo uma reportagem passou na televisão que o pai matou uma filha porque ela tinha uma herança, né? Ela era herdeira de uma grande fortuna lá e o pai matou a filha por causa de dinheiro. Oi? Ela morava na casa que era dele. Ah, é isso, né? É. Mas esse Ele tirou. julgamento daquela outra também que o pai tentou matar. Teve o julgamento dela. Então, a gente na igreja, a falta de amor na igreja hoje em dia, que a gente está vendo, é uma coisa tão assim, uma aberração que a gente fica, né, inconformado, porque a gente, para amar as pessoas é tão difícil, gente, amar aquelas pessoas que são mais complicadinhas, amar aquelas pessoas que é fácil, né, a gente ama e tem né, uma intimidade maior, mas amar aquele irmão mais difícil é muito difícil, mesmo na igreja. Então muitas pessoas saem da igreja às vezes porque o outro irmão fez uma coisinha para ele, eu não quero mais participar aqui porque o irmão passou por mim e não me cumprimentou por causa disso. Então parece que são crentes de poucas horas, não são crentes que estão 10 anos na igreja, 20 anos, 30, 50, que nem eu, o Hinaldo, o Hamilton, que estamos aqui, né, que temos aí 60 anos de igreja quase, né? Mas a gente às vezes ainda parece um crente imaturo aí, um crente, né, pequeno demais, que qualquer coisinha nos faz cair. Então é falta de maturidade cristã mesmo. A gente passa ano e ano e não amadurece, não cresce. Parece que vive raquítico, vive não só no tamanho, né? Nós professores, não só na altura, aqui no tamanho, mas somos nanicos espirituais também, né? Raquíticos. Mas a gente vê isso entre família, mas principalmente que conhece a palavra, né? Não é só o irmão que não é sangue, mas irmão é família que é de sangue e mesmo irmãos de fé. Irmãos de fé também, né, dona Vanessa? Conversar, então a gente vê que as pessoas são maus exemplos, mesmo aqueles que conhecem a palavra. Eu fico triste de ver, domingo principalmente, eu chego em casa, às vezes na hora do almoço, às vezes minha filha vem contar algumas coisas, a gente fica sabendo alguma coisa que fulano lá se incendeu com o outro lá, por causa de algumas coisinhas tão ridículas, gente, coisinha tão simples, e a gente fica, né, vendo, porque fulano está bravo com o ciclano, porque fez isso, porque não fez isso, ou porque aconteceu, porque deixou de acontecer. Aí eu fico pensando, gente, mas o que esse povo está fazendo na igreja, né? O que esse povo está aprendendo? O que esse povo tem se alimentado durante a semana da palavra de Deus? Será que não ouve nada? Será que não escuta por um ouvido e sai pelo outro? Porque é imaturidade, gente, é falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Tentar terminar aqui, pelo menos chegar até o final aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então, aqui Jesus está falando de dar amor em favor dos amigos, né? Ninguém tem maior amor do que este, né? Quem está disposto aqui a dar a vida por alguém, por um amigo, por um familiar, né? É difícil. Eu trabalhei com uma pessoa, dois irmãos, que eles não se olhavam, não se falavam um com o outro mais, porque um teve problema de... qual que é aquela doença mesmo que a pessoa tem que fazer hemodiálise, né? Eu não guardo. Isso daí, e a pessoa precisava de doador de sangue, né, compatível, tudo, e aí o irmão não quis ajudar tudo ele, e os dois ficaram anos sem falar, e eram irmãos carnais mesmo, de uma família lá, né, e os dois trabalhavam na mesma profissão, né, de escolar lá, os dois trabalhavam com isso, mas eram dois irmãos que não se falavam há anos já, porque
o outro não quis doar sangue por irmão lá. Então, cada coisinha, né, tão corriqueira, mas isso aí são pessoas que não têm conhecimento de Deus, né, que a dona Ivanete falou, pessoas do mundo aí. Mas então, dentro da igreja, né, pessoas que estão aqui com os próprios irmãos e não... Às vezes você conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não tem Deus. Mas não tem prática, né, da Bíblia. Não tem prática. Teoria. Então, Jesus fala, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí no 15 ele fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Deus deu esse privilégio para nós, de Ele transmitir a palavra de Deus para nós, né? Ele falou que nós somos amigos, Ele nos considerou como amigos, e Ele tem dado essa palavra para a gente conhecer, né? E aí ele fala aqui no 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E para quê? Aqui que é o X da questão. Para que Ele nos escolheu, gente? Para que vá A gente acha que tem muitas pessoas que lê essas coisas, mas não procuram entender. Olha que grande responsabilidade, né? Ele fala que não somos nós que escolhemos Ele nos escolheu. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a nossa herança que todos nós deveríamos buscar. Em vez da gente estar buscando bênção, estar pedindo para Deus riqueza, essa é a nossa herança, para que o nosso fruto permaneça. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não tem herança maior do que essa, gente, de um cristão. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu agradeço todo dia a Deus por isso. A gente fala que a gente quer ver milagre, né? E lógico que eu peço a Deus às vezes, Pai, opera um milagre na vida daquela pessoa, de uma pessoa que está doente, ou às vezes um doente espiritual, uma pessoa que se afastou da igreja. Eu peço a Deus, Senhor, faz um milagre na vida dela, porque eu falo assim, um milagre, gente, quando tem uma cura muito importante assim, a gente fala, nossa, foi Deus realmente agindo na vida dessa pessoa. E Deus faz, a gente sabe que Ele faz milagre mesmo, mas o maior milagre que Deus fez é a minha salvação. Não tem outro milagre maior. Então isso que eu devia dar muita importância, que eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. E a gente muitas vezes fica esperando um milagre, né, um acontecimento extraordinário aí, para todo mundo ver, para todo mundo, né? Fala, Dalton. Amigo. Jesus quase na hora de morrer, né, e sabendo que Judas ia trair ele lá, ele chamou Judas de amigo, né? Como que a gente agiria? A gente que não tem poder nenhum, né? A gente vê uma pessoa inimiga, já quer fazer mal para você, já você quer matar logo e acabar. E Jesus, com todo o poder que ele tinha, né, podia, mas ele sabia que ele veio aqui nesse mundo, foi para morrer, então ele não iria fazer isso, porque tudo aquilo, né, estava no plano de Deus. Judas estava no plano de Deus, né? Então Jesus não ia fazer isso com ele mesmo, né? Então não fosse vós que escolhestes a mim, gente. Então a gente não escolhe servir a Deus, a gente não escolhe, porque por nós mesmos nós nunca íamos buscar a Deus, não. Nós somos muito ruim, muito propenso a buscar só as coisas do mundo, só, né? Então, no 17 fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo Jesus repete, né? Que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, a gente não pensa que vai ter aceitação de todo mundo aqui, não, porque nós não somos desse mundo. Então, se eles odiaram Jesus, não vão odiar a nós, nós vamos ser perseguidos, né?
Existem lobos vorazes aí querendo nos devorar, e nós temos que estar preparados para isso, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se o mundo amar você, meu irmão, você fica preocupado. Põe a sua barba de molho, porque alguma coisa está errada. Se o mundo está assim com você, ó, ou você está assim com o mundo, então fique atento que alguma coisa está errada, né? O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Quem escolheu? É Jesus que escolheu a nós. Por isso o mundo vos odeia, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então Jesus veio para falar, para ninguém ter desculpa, né? Que não conheceu, que não soube, que é inocente, não tem desculpa. E nós temos que fazer a mesma coisa também com o mundo, porque nós não sabemos quem é escolhido, quem não é. Nós temos que pregar para todo mundo, porque uns vão ser salvos, se foram escolhidos, outros vão ser condenados, mas mesmo conhecendo a palavra de Deus, não aceitaram, porque não eram escolhidos, né? Quem me odeia, odeia também a meu Pai, né? Jesus falou no verso 23. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Mas foi para que todos conhecessem e não fosse indesculpável, né? Bom, a lição, gente, de hoje, a conclusão é: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A verdade é um elemento indispensável na adoração. Por isso, todos aqueles que desejam adorar ao Senhor precisam preocupar-se com ela. Preocupar-se com a adoração que faz a Deus. O verdadeiro poder do Espírito em nós revela-se na nossa obediência ao Pai e aos seus mandamentos. Assim, a igreja é conclamada a cultuar ao Senhor no poder do Espírito, exprimindo a verdade da palavra em todos os seus atos. Se você entendeu isso, que Deus o abençoe ricamente, né? Você consegue perceber o verdadeiro poder do Espírito em sua vida? Sua adoração tem sido em espírito e em verdade? Vamos, meus irmãos, nesse domingo, buscar nos conscientizarmos realmente o que nós temos feito como adoradores, como cristãos, como presbiterianos que nós somos, qual tem sido a nossa conduta, a nossa vida cristã, né? Que Deus nos ajude, nos ilumine, que Deus nos abençoe. Dona Josina quer dar uma palavrinha ainda? Obrigado. Eu não sei, está desligado. Irmãos, a palavra que eu ia falar, esse ano nós vamos ter uma classe mais unida, uma classe mais complacente um com o outro, uma classe que ora mais um pelo outro. E nesse instante, eu queria fazer ciente a essa classe que nós estamos passando por um momento de tristeza, porque a nossa irmã Diva, ela perdeu um filho, e vamos entristecer com aquele que se entristece e alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. E nós vamos orar pela irmã. Nós não fizemos isso ainda, ela está aqui. Vem aqui, Diva, para a gente estar orando por ela. Ela que é o segundo filho que a irmã perde, né? E nós vamos fazer isso sempre que possível. Nós vamos fazer isso uns pelos outros. É assim onde nós mostramos a nossa união. É quando nós pensamos uns nos outros. É quando nós pensamos naqueles irmãos que estão
estão acamados, aqueles irmãos que estão segurando. Esse aí tá falhando. Dona Gel, Isso. eu esqueci, tem duas. Tá. Lá atrás também, depois só. Tá bom. Aqueles irmãos que estão acamados. Hoje eu fiquei sabendo notícia da irmã Deise. Ela está precisando muito das nossas orações. Teve uma pessoa que me deu notícia. Se você tiver oportunidade, visite. Se você tiver oportunidade, liga. Porque esses irmãos precisam. Nós, então, este ano, vamos levar como propósito desta classe, orar um pelo outro, cuidar um do outro. Isso é amor. O que adianta eu falar em amor e não demonstrar este amor uns com os outros? Como é que nós vamos amar aquele que está lá fora? Nós temos muita gente que está faltando, nós temos pessoas que deixaram de vir simplesmente por nada. Vamos orar. É nossa intenção saber do problema para ajudar. Não saber do problema para comentar, mas para ajudar. E a nossa irmã está aqui e eu vou abraçar, um abraço de fraternidade cristã à irmã. Em nome da classe, a irmã se sinta abraçada pelos nossos sentimentos. Obrigada. Eu quero falar alguma coisa. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações que fizeram e fazem. Essas orações foram ouvidas. Tem igrejas em Santo André, São Bernardo, outras igrejas orando por mim, pela nossa família. Então, o que eu quero dizer é que o Espírito Santo realmente é o Consolador. Ele foi enviado. Ele está me dando forças que eu não pensei que tivesse. Mas louvado seja Deus. Eu vejo isso. Tá. Eu vejo isso como uma bênção muito grande e eu quero passar para as pessoas que são criadas na igreja, que sabem a importância de Deus em nossas vidas, as transformações, como que a gente enfrenta essas situações de maneira muito diferente das pessoas que não conhecem a Deus. Então, louvado seja Deus que a minha mãe nos criou na igreja, nos ensinou a importância de ser corretos com a igreja, com Jesus Cristo, com o nosso Deus e, acima de tudo, ser fiel a Ele, ser submisso a Ele, que nada nos faltará. Amém. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Desculpa, irmão, nosso tempo está atrasado, né? Bastante. Tem duas moças lá atrás, elas têm vindo já à igreja, né? Algumas vezes, mas na escola dominical a primeira vez, não? Já vieram, né? Ah, tá. Então, muito obrigado pela presença de vocês também. Eu esqueci de falar. Sejam bem-vindas, tá? Vamos orar, então, pela Dona Diva. Vamos ficar em pé, gente? Assim a gente termina a nossa missão dessa manhã. Deus querido, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa lição que falou tão profundamente ao meu coração, que tenha falado a cada um de nós. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela vida da Dona Diva. Essa irmã, Deus, que tem sido um exemplo, uma bênção, um testemunho fiel da tua palavra, do teu amor por aqueles que são teus. Muito obrigado, Pai, pela sua família. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado essa tua serva, que tem passado por tantas lutas e dificuldades, mas permanece fiel a Ti, ó Pai, porque ela conhece o Deus que ela tem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Conforte o seu coração, dá a Tua graça, a Tua bênção e abençoe a todos nós como povo Teu, Pai. Carecemos muito de Ti. Obrigado por esta manhã, pela vida de cada irmão, pela vida de cada visitante que está conosco. Continua conosco, nos leve de volta aos nossos lares, abençoa-nos e traga-nos de volta à noite. Nós te suplicamos tudo em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém.